Então, a gente viu o que é abordagem lagrangiana e euleriana. Então, retomando aqui, né, lagrangiana, né, a gente está interessado numa quantidade fixa de massa. Então, de um ponto de vista integral, né, o que a gente faz em mecânica dos fluidos 1 e termodinâmica 1, então, do ponto de vista integral, né, a gente tem um sistema fechado, né, ou seja, uma quantidade de massa que a gente está seguindo, né? Então, exemplo aqui do pistão cilindro, né? E do ponto de vista infinitesimal, né? Isso aqui é mais McFlow 2, né? Eu escolho uma partícula ou várias e sigo essa partícula ao longo do tempo, né? Eu estou seguindo a propriedade de uma dada propriedade de uma partícula, por exemplo, a pressão dela ao longo do tempo, sempre com essa mesma quantidade de massa infinitesimal, né? Do ponto de vista euleriano, então, uma abordagem integral, né? Eu tenho aqui, então, escoamento num tubo aqui como exemplo, né? A gente falou no vídeo passado. Eu tenho aqui uma quantidade, uma região do espaço, e eu permito que massa entre e saia, né? A gente usa o M ponto para mostrar que está entrando massa e saindo, né? E essa massa que entra, ela está acompanhada de, né, temperatura, pressão, etc, né? Então, não é só matéria que está entrando e saindo, mas está entrando matéria mais quente, mais rápido, mais devagar, com maior pressão, menor pressão. E aí a gente tem que escrever as equações para refletir isso, né? Então, minhas equações, né, elas têm que levar em conta, né, a massa que está entrando e saindo e tudo que ela carrega junto, né? Então, isso aqui a gente chama de, né, abordagem euleriana, para isso definido aqui em linha pontilhada, né, que é a nossa superfície de controle, né, o que está aqui dentro a gente chama de volume de controle, então a abordagem, o volume de controle ou o sistema aberto. E do ponto de vista infinitesimal, né, quando a gente está interessado em pontos do espaço, né, a gente tem o nosso espaço, né, o espaço aqui no R3, né, x, y, z em coordenada cartesiana, e eu me interesso em cada ponto do espaço, não mais a, a partícula, eu não estou seguindo as partículas, eu defino um ponto no espaço e eu deixo que as partículas passem por ele, né? As partículas vão, então, com um medidor aqui, por exemplo, né, as partículas vão passar aqui por ele, né? E conforme elas passam, elas vão estar com mais velocidade ou menos, temperatura maior ou menor, pressão maior ou menor, isso vai fazer o meu medidor variar. Tá? Então, na maior parte das aplicações de engenharia mecânica são assim, né? Eu tenho um tubo, eu quero medir a pressão nele, por exemplo, então uma, eu faço uma, eu determino um ponto aqui no tubo e começo a medir a pressão ao longo do tempo. Então, isso aqui é uma medida euleriana, né? O, eu tenho um ponto aqui, né? Eu posso aproximar por um ponto, aqui esse tubo do medidor de pressão, normalmente ele tem um diâmetro bem pequeno, as partículas de fluido estão passando perto dele e ele vai registrando, por exemplo, a pressão, né? E eu dei um exemplo no fim da aula, no fim do vídeo passado, de medida lagrangiana, por exemplo, em medicina. Eu tenho aqui, por exemplo, a artéria ou a veia de um dado paciente, eu começo a injetar um contraste, né? E aí que apareça num aparelho de ressonância, por exemplo, né, que vai interagir aí com esse contraste, a gente vê, por exemplo, o sangue escoando ao longo do tempo para ver se tem algum bloqueio, alguma coisa assim, né? Então, são exemplos aí de aplicações. E como é que a gente liga os dois, né? Então, no caso integral, a gente vai ver de novo nessa disciplina, vocês já devem ter visto isso em termodinâmica, mas a gente vai ver de novo, né? Então, o negócio chama Teorema do Transporte de Reynolds, né? A gente escreve TTR. Esse Teorema do Transporte de Reynolds, né, ele é uma forma de ligar a abordagem euleriana com a lagrangiana. Então, se eu conheço o problema do ponto de vista lagrangiano, se eu tenho as equações do ponto de vista lagrangiano, eu consigo escrever de forma euleriana e vice-versa, né? No ponto de vista infinitesimal, tem um negócio que chama derivada material, que a gente não vai usar nesse curso, tá? Eu vou falar aqui para vocês, mas vocês não precisam se preocupar muito com isso por enquanto, tá? Porque a gente usa muito isso em McFlow 2, mas é bom vocês já saberem que isso existe, né? Então, o negócio chama derivada material, ou derivada substantiva, ou derivada. Eu vou falar rápido aqui, mas vocês não precisam se preocupar
preocupar muito, porque isso é MACFU 2, mais para frente vocês vão precisar saber bem disso aí, né? Então, imagina o seguinte, eu vou desenhar no plano para ficar mais fácil, mas no R3, né, claro, nós temos 3 dimensões espaciais, na mecânica newtoniana, pelo menos, né, e, e a gente quer relacionar, né, um campo euleriano com alguma coisa lagrangiana. Então, vocês imaginam que eu tenho um campo de velocidade, né, que me dá, estou dizendo aqui em termos de linhas de corrente, mas eu tenho um campo de velocidade que faz isso aqui, né? Então, em cada ponto do espaço, né, eu divido isso aqui em cada ponto do espaço, eu tenho aqui, por exemplo, uma velocidade diferente. Ó. Eu estou pondo cada nó aqui, é como se fosse um ponto do espaço. Em cada posição vermelha aqui, ó, eu estou registrando como se fosse um medidor, né, daquele diagrama que eu tinha feito antes. Né? Aqui em vermelho, cada ponto é um medidor. E isso aqui, por exemplo, é o caminho que uma partícula vai fazer. Ó. Uma partícula pode vir aqui de 1 a 2. Assim. Então, vem aqui de 1 a 2. Então, em vermelho, eu tenho aqui as minhas medidas eulerianas, em cada ponto do espaço. Em preto, né, o que eu desenho aqui, é uma trajetória de uma partícula. Né? Então, como é que eu relaciono os dois? Né? Então, se eu pegar aqui em cada ponto do espaço, eu estou medindo, né, nesse ponto, eu estou medindo um A, né, nessa posição aqui, vamos por assim, ó, posição R1, A de T. Esse A pode ser qualquer coisa, pode ser a pressão, pode ser a temperatura, a velocidade, né? Tanto faz, tá? Pode ser um escalar ou um vetor, né? Então, A de R1, eu pus aqui de T, né? Aqui eu tenho, por exemplo, A de R3, aqui essa posição eu chamei de 2, né? Então, vou pôr aqui, ó, de R2 de T. R3 de T, né? Aqui eu tenho A de R1 de T, e por aí vai, tá? Esse R é igual, né? Se a gente tiver em coordenada cartesiana, né? Esse R é a função de x, y, z, né? Então, função do espaço, x, y, z, e do tempo. Então, digamos que eu tenho essas medidas aqui, ponto a ponto. Mas, com base nessas medidas, eu quero saber o quanto que essa partícula aqui, vindo de 1 para 2, variou A. Então, eu quero saber, de forma lagrangiana, o que aconteceu com essa partícula. Né? Então, cada ponto a medida é uma medida para aquele ponto, em função do tempo. É isso que eu estou dizendo. Então, em cada ponto aqui do nó, né, cada cruzamento desse, eu tenho uma medida dessa propriedade A, que é a função desse ponto específico, por isso que cada R aqui tem um índice, né? 1, 2 e 3, em função 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E do tempo. O que eu estou querendo saber é, uma vez que eu medi isso, em cada ponto, que é como a gente faz normalmente em mecânica de fluidos, eu quero saber, para uma dada partícula, para essa dada partícula aqui, né? Quanto que o A variou para ela conforme ela migrou no espaço e no tempo. Né? O tempo está passando para todo mundo, mas conforme ela saiu da posição 1, veio passando por todas essas posições até chegar na posição 2. Então, para essa partícula, é uma função do espaço e do tempo. Né? Aqui, esse é a função só do tempo, porque ela está fixa nesse lugar do espaço. Né? Então, como é que a gente faz isso? Então, tem essa derivada, que a gente chama de derivada material ou substantiva. Né? Então, a gente calcula ela, deixa eu ver se cabe na tela, vai ficar difícil aqui, mas enfim, eu tenho, para essa partícula aqui em preto, né? Então, por aqui, eu vou pôr em preto aqui, para essa da partícula que veio para um 2, eu tenho um A para essa partícula, vou pôr aqui, para essa partícula material, né? Eu tenho um A, que é um A de R e T. Esse R é porque ela está percorrendo o espaço, ela não está fixa em R1, R2, R3. E esse R, né, claro, ele vai ser, por exemplo, no cartesiano, xi mais yj, né, mais zk. Vai ser isso aqui, né? Tá bom. E aí, simplesmente, a gente aplica a regra da cadeia, né? Se eu quiser calcular quanto vale uma derivada total, por exemplo, de dA, né, ela vai ser o quê? dx dy, né?
Desculpa, vai ser dA dx, desculpa, derivada dA dx, né? Eu vou fazendo para cada variável, né? X, Y, Z, né? Mais dA. Então, isso aqui é cálculo, né? dy, certo? Derivada total, né? Mais dA dz. Então, estou pondo aqui em cartesiano para ficar mais fácil, tá? Mas podia ser em qualquer sistema de coordenada. Mais dA dt. Então, isso aqui é a definição, né? Da nossa derivada total, né? Que vocês aprendem em cálculo. dA. Então, se A é função de x, y, z e do tempo, coube tudo aqui na tela. Ótimo. A letra que está ruim, né? Mas, enfim. Se A é uma função de x, y, z, porque R é x, y, z e t, então, se eu calculo a derivada total, né? Eu pego a derivada para cada variável. Tá? Eu pus aqui em cartesiano, depois eu ponho em notação simbólica, mas para facilitar, para vocês não se confundirem. E se eu quiser uma derivada no tempo, como é que essa propriedade já varia para essa partícula, né, que eu estou seguindo? Né? Então, a mesma coisa, eu vou ficar com isso aqui, ó, dA dx dt, mais dA dy dt, mais dA dz dt, mais dA dt. Certo? E aí, se a gente olhar, né, a nossa definição de R, isso aqui é componente x da velocidade, que a gente costuma chamar de u, isso aqui é componente y da velocidade, que a gente costuma chamar de v, isso aqui é componente z da velocidade, que a gente costuma chamar de w. Né? Então, tem aqui u, v e w. Né? Então, isso aqui vai dar para a gente a nossa velocidade, né? São os três componentes da velocidade, de forma que a gente termina escrevendo essa equação, né? Como, aqui na tela, como nosso dA dt, a gente pode dizer que é o nosso V, né? Vezes o nosso gradiente de A, mais dA dt. Onde isso aqui, se eu abrir em coordenada cartesiana, por isso que eu falei que eu ia fazer em coordenada cartesiana para facilitar, né? Se eu abrir isso aqui em coordenada cartesiana, né? Isso aqui é um produto escalar, eu estou alinhando o V com o gradiente de A, né? Então, se vocês lembrarem, né? O nosso V vai ser o I, isso aqui só em, né, coordenada cartesiana, né? Lembrando, eu estou fazendo isso aqui em coordenada cartesiana para facilitar, né, porque acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. Mas a gente poderia ter feito em coordenada generalizada, né? E o nosso gradiente de A, quanto vale, né? Então, o operador gradiente, ele é simplesmente dA dxi mais dA dyj, né? Mais dA dzk. Quando eu faço esse produto escalar, só me interessa I com I, J com J e K com K, né? I com J é zero, I com K é zero, etc, etc. Então, esse produto aqui todo, ele vai me dar, né? Isso aqui, ó. U dA dx mais V dA dy mais W dA dz. Que é exatamente, ó, pegando o papel anterior, é exatamente o que a gente tinha aqui, né? Certo? Exatamente, né? Então, de forma simbólica, a nossa derivada material ela tem essa expressão aqui. E para mostrar que é uma derivada lagrangiana, a gente está seguindo uma partícula, né, com base num campo euleriano, né, a gente tinha no diagrama anterior, a gente usa um outro símbolo, né, a gente usa um D maiúsculo. Tá? Então, isso aqui a gente vai usar um D maiúsculo, dA dt, que é para provar, para diferenciar, mostrar que isso aqui realmente é uma derivada
seguindo uma partícula. De forma que a gente pode, então, escrever na forma, normalmente vocês vão achar aí nos livros, ó, dA dt, onde há uma propriedade qualquer, pode inclusive ser um vetor, né? Ela vai ter uma parte temporal e uma parte devido ao gradiente de uma propriedade, né? Vai ser isso aqui. Então, olhando termo a termo, isso aqui é uma variação de A, seguindo uma partícula. Então, ela é lagrangiana, tá vendo? Certo? Esse daqui é uma variação temporal, ou seja, a gente chama isso de termo local. Temporal. Local. A gente chama isso de variação local. Isso aqui é uma variação espacial. Então, o que essa equação está dizendo, né? Ela está dizendo que se eu tenho um campo como esse desenhado aqui, né? É meio mal feito, aí mas a minha letra é assim mesmo, peço desculpa. Não, mas se eu tenho uma partícula que eu quero seguir e saber como é que eu avaria com ela, né? Mas as medidas estão feitas de forma euleriana ponto a ponto, para eu calcular a variação de A em relação ao tempo, né? Seguindo essa partícula aqui, que vem de 1 para 2, essa partícula, né, específica, né? Eu tenho que saber, né, por onde ela passou, porque em cada ponto eu posso ter um valor diferente de A. Então, claro, quando ela vem e ocupa esse espaço aqui, quando ela está em 2, ela tem esse valor de A, né? Ela tem que assumir esse valor de A, que está aqui, nesse dado instante, né? Porque ela está nessa posição, né? E a gente está falando de meio contínuo, ela tem que assumir esse valor, né? Então, conforme ela vem passando em cada ponto, ela tem que assumir o valor de A, né? E isso é dado por esse termo aqui, né? Esse termo aqui, né? Porque esse termo ele está me dizendo o quê? Que o gradiente de A, isso aqui é um operador espacial, né? Então, conforme eu vou passando por pontos diferentes, se eu tiver um gradiente de A, o A da minha partícula vai mudar, porque simplesmente o A está variando no espaço. Mas não em qualquer direção, né? É na direção da velocidade que a partícula vem seguindo, né? Por onde ela está sendo levada. Por isso que a gente alinha esse gradiente, né, com essa velocidade. Certo? E depois, esse termo aqui vem porque, enquanto a partícula está vindo de um ponto ao outro, eu posso ter uma variação no tempo, e tudo, o campo inteiro ele pode mudar, né? Eu posso estar sofrendo um transiente, né? Então, é esse primeiro termo aqui. Então, a variação seguindo uma partícula, ela tem um termo, a gente chama termo local, né? Uma variação temporal do campo, e depende para onde ela está sendo levada, porque eu posso ter, né, um gradiente de A, tá? Então, a gente obteve essa equação simplesmente aplicando a regra da cadeia, de forma matemática, né, sem fazer muita suposição, mas no fim a gente vê que ela tem um significado físico, né? E então é uma forma de mecânica dos fluidos diferencial. Eu consigo relacionar um campo euleriano, que estaria aqui à direita, né, da equação, com uma variação lagrangiana, né, de uma partícula, né? Da mesma forma que a gente usa o teorema do transporte de Reynolds, né, para a parte integral, tá? Então, essa derivada, é bom vocês entenderem o que ela significa, mas vocês não precisam se preocupar muito pelo momento, né, porque ela é usada muito em mecânica de fluidos 2 e não em mecânica de fluidos 1, tá? Mas é bom vocês já saberem que ela existe, tá? Então, esse vídeo a gente para por aqui e continua no próximo.